Boa noite, hoje é o vídeo 99 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia por um ano. Serão 365 vídeos e eles vão se finalizar no dia 31 de outubro de 2025. De trazer uma filosofia, de trazer uma perspectiva da realidade como eu compreendo. Como se fosse um diário, um vlog, uma cápsula do tempo atemporal para deixar registrado, para que meu eu do futuro depois possa fazer uma retrospectiva e ver esses conceitos, esse sistema, esse processo, né, de busca que ele passou nesse ano. E lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que ela está sempre mudando e que está cada dia querendo se aprimorar, tentar entender uma perspectiva para rasgar o véu da realidade, enxergar a realidade um pouco mais profunda. E que isso você entende que é um processo, e esse processo ele é muito interessante, que exige muitas qualidades e virtude para conquistar, principalmente a coragem, né? E hoje eu queria falar sobre irmão, como que vocês viram no título. Hoje eu acredito que eu tive um grande salto, mas foi apenas um degrau, né? Mas é bom comemorar a conquista e a realização de um degrau a mais, né? De que a gente vai se aperfeiçoando. Ou como se entende como um aperfeiçoamento, né? Hoje eu tive um vislumbre tão grande e significante com relação ao meu irmão, que eu gostaria de deixar registrado o quanto isso foi importante para mim. Porque eu consegui ter uma compreensão muito grande e um desbloqueio até mesmo na minha parte psíquica, não na parte consciente, né, mas foi de nível do subconsciente, né, com relação ao meu irmão. É claro que irmão, como todo mundo entende por irmão, existe uma certa rivalidade, certos conflitos, certas adversidades e muitas questões de, não disputa, mas conflitos internos, né, entre família, entre várias coisas, né, com relação ao irmão, né. E essa compreensão de ver e perceber a ideia em si do relacionamento, que é tudo aquilo que incomoda no outro diz mais a respeito sobre mim do que sobre o outro, faz a gente enxergar e compreender um pouco mais da realidade das nossas questões internas de uma forma mais profunda, né? Pelo menos é o que eu acredito, né? Eu acho que talvez algum filósofo grande tenha dito essas palavras, que eu devo ter lido em algum livro, que agora eu não me recordo o nome dele. Acho que é Song Jung, Carl Jung, esqueci o nome dele. Mas que é importante isso de que tudo aquilo que nós interpretamos como algo de incômodo externo, na verdade diz mais respeito sobre as nossas questões internas do que o externo em si, né? E uma das compreensões grandes que eu tive hoje foi um certo desbloqueio, não no nível consciente, foi um desbloqueio no nível mais profundo da minha mente, no nível subconsciente, né? Que foi uma reflexão e um momento tão incrível que eu tive que eu não conseguiria traduzir em palavras. Mas é até essa percepção de que por mais que a gente vê, observa e nós temos os nossos conflitos internos familiar, foi um processo gradual, né? Que tive muitos conflitos um tempo com a minha mãe, tive muitos conflitos por um tempo com meu pai, e que aos poucos, através do perdão e através dessa percepção de aperfeiçoar e querer mudar e ver e converter todos os sentimentos negativos e tentar enxergar de uma perspectiva mais humana possível, me trouxe uma clareza e uma perspectiva da realidade mais profunda, né? Que eu julgo mais profundo, né? Que tudo aquilo que me incomodava neles, nas questões dos meus familiares, eu acredito que hoje
no dia 7/2/2025, finalmente eu consegui neutralizar como um todo, assim. E meu do futuro talvez deve estar entendendo muito bem o que eu estou falando, porque um dos meus desafios maiores era superar essa questão relacionada com meu irmão, né? Que era uma coisa enraizada no meu subconsciente, né? Que eu tinha que ver ele como o meu concorrente, eu tinha que ver ele como o meu maior, não inimigo, mas a pessoa que eu tinha que sempre superar, que no nível da consciência em si, não necessariamente era isso mais, que eu já tinha tremenda compaixão e empatia, e eu tinha muito amor, respeito e fraternidade em si com ele, né? Mas que no nível do subconsciente ainda tinha uma questão que eu precisava acessar para resolver, né? E de ontem para hoje especificamente, eu consegui acessar e eu consegui me perdoar no nível do subconsciente. E isso me trouxe uma liberdade tão grande com relação a essa questão interna que eu não conseguiria nem descrever em palavras, mas é um sentimento de uma espécie de quase manifestação de presença em si e uma compreensão mais profunda de apoio mútuo, entender e compreender na diversidade, na diferença, na profunda diferença de que, apesar das nossas questões internas, nas nossas construções, o meu subconsciente conseguiu finalmente entender. Foi uma espécie quase de sonho em que eu consegui de fato abraçar o meu irmão, né, no caso, né? E é muito difícil isso para aqueles que olham ou têm algumas questões difíceis para se resolver, né? E no nível do subconsciente, naquilo que está guardado na sua mente mais profunda, você acessar isso e compreender isso exige muito esforço, né? E para mim foi um esforço de 2 dias, né? Quase. É porque eu tô buscando isso na máxima intensidade, né? E agora finalmente já tinha resolvido com a minha mãe, já tinha resolvido com meu pai, e hoje consegui atingir uma plenitude muito significativa com relação ao meu irmão, né? E foi natural, né? Foi numa conversa que a gente teve, uma conversa que eu tive 100% consciente no momento presente. E às vezes quando a gente está com questões não resolvidas no âmbito do subconsciente, pelo menos é o que eu acho, né, que eu tenho percepção, eu também não sou psicólogo, psiquiatra, não sou nada, é simplesmente a minha interpretação, da minha perspectiva, da minha realidade. Quando a gente não tem as questões 100% resolvidas, não só no nível consciente, mas às vezes no nosso nível subconsciente, a gente começa a ter algumas respostas intuitivas, né, negativas, né? E eu não queria mais ter essas respostas intuitivas, negativas com relação ao meu irmão, né? E hoje foi a primeira vez que eu consegui acessar meu subconsciente e consegui me perdoar e perdoar uma questão interna minha. E minha resposta intuitiva com relação a ele foi na máxima da fraternidade, né? Com respeito e empatia. E é interessante isso, né? Porque isso de relacionamentos, acho que eu fiz um vídeo sobre relacionamentos, é importante isso, não só relacionamento amoroso, mas todos os tipos de relacionamentos, eles são uma fonte, uma ponte, um caminho para nos compreendermos muito mais profundamente a nós mesmos e o todo, porque faz com que nós compartilhemos pedaços, né? Até mesmo da nossa essência, da nossa alma, da nossa vida. E isso nos ajuda a evoluir, seja pelo amor ou, sei lá, um aprendizado mútuo. Mostra como que você buscar ter uma perspectiva positiva acima de tudo traz uma satisfação, uma plenitude, uma serenidade mais significativa do que nós podemos imaginar. E que hoje, para mim, a ideia da minha busca, daquilo que eu estou ansiando, aquilo que é de máximo desejo da minha alma, eu sabia que eu tinha que muito resolver essa questão específica. É claro que tem ainda mais uma, eu acho, questão para eu resolver, que eu ainda estou navegando de forma segura através do meu subconsciente,
para encontrar essas questões não resolvidas, para eu conseguir ter essa resposta intuitiva ao mundo, né? E vai ser interessante, né? Hoje foi um grande passo, né, para mim nessa questão, né, interna. Isso é muito bom, né? Porque talvez a questão da irmandade, da fraternidade, ela transcenda o nível simplesmente físico ou poderia dizer sanguíneo, né? Há questões de que eu não consegui entender e compreender porque no primeiro passo, da minha perspectiva da realidade, tem pessoas que não têm irmão sanguíneos, né? Mas eu queria compreender além, né, da fraternidade, irmandade sanguínea, né? Porque por um bom tempo eu via muito mais alguns amigos em laços de irmãos do que meu próprio irmão. E isso é muito triste, né? E hoje eu consegui olhar e enxergar o meu irmão como meu irmão, né? E isso foi muito significativo para mim, porque até então aqueles amigos que eram mais do que amigos para mim, eu traduzia e tinha uma perspectiva da realidade como irmão, né? E eu acredito que pessoas que talvez não tenham esse privilégio ou não tenham irmãos, né? Elas buscam nos seus amigos ou em outras pessoas essa fraternidade associada à irmandade, né? Que também é um caminho e uma forma de ter essa percepção ou talvez de desbloqueio, de compreensão do que seria essa relação ou relacionamento, de compreender na diversidade uma compreensão mais profunda de si mesmo, né? E foi interessante isso, né? Levou um tempo interessante, mas às vezes ter irmãos por aí que ficam segurando angústias e traumas psicológicos ou certas questões de desconforto por toda a vida e se distancia, né, do seu irmão. E que agora eu estou muito mais conectado do que nunca, né? E agora eu consegui desassociar aqueles amigos que eu via como uma irmandade sanguínea, que não era sanguínea, e passei a enxergar e visualizar uma irmandade sanguínea no meu irmão, que é meu irmão sanguíneo, né? Daria pra explicar assim? Acho que sim. Acho que meu eu do futuro vai entender e compreender o quão significativo foi o dia de hoje para eu desbloquear essa questão interna, né? E não que nós tínhamos um relacionamento destrutivo, alguma coisa de muito conflito, porque no nível de consciência eu já tinha uma certa ciência de como lidar, de muito amor, responsabilidade e igualdade, justiça, tudo, mas em nível máximo da fraternidade, ainda assim no nível do subconsciente, eu não conseguia ainda me perdoar com relação a ele, né? E é bom deixar esse registro, né? E acho que é isso. Lembrando que a minha mera, humilde, insignificante opinião, que ela está sempre mudando, e que hoje talvez é algo que não seria tanto assim mudável, né? Porque foi algo que foi muito significativo para mim compreender, entender, e que para onde eu quero chegar e vislumbrar e vivenciar foi um passo muito importante, foi um degrau a mais, né? De que foi se construído hoje, né? E é isso, e até amanhã no vídeo 100.